Segura o tempo, cara. Segura o tempo. Ah, não. Tô. Aqui, dinâmico o negócio, né? Bom dia, presidente Marisol, colegas vereadores, vereadoras. Vamos que vamos. Pois é, errei aqui. Mas agora eu acertei. Eu peguei na política e no legislativo, não era na coluna social. Tem alguns temas para tratar que são importantes e que dizem respeito à função nossa de legisladores, de fiscalizadores, que eu quero abordar nesse grande expediente. E eu quero citar como referência o jornal Citadino aqui, o Pioneiro, e tem uma página, né, que trata sobre a função do legislativo, função tão importante de legislar, e esse vereador que vos fala foi o vereador que mais aprovou projetos na atual legislatura, né? E não só, bem pouquinho, acho que foram 2 ruas só, projetos de políticas públicas, de fiscalização, que tratam de inclusão, de combate às discriminações. Então, para mim, legislar é algo muito caro e por isso que me manifesto também sobre essa questão. A casa passou por várias mudanças no último período. Esses dias, acho que foi a nossa presidente que mandou uma lista das vagas de estacionamento, e eu até brinquei no grupo dos vereadores. Tem tanto vereador novo que eu já nem sabia mais quem eram os vereadores. Mas, enfim, faz parte. Só que essas mudanças dos vereadores nas comissões, às vezes, acabam gerando situações de atrasos nos pareceres, numa mudança de encaminhamento. E eu quero começar citando aqui, literalmente, abrindo aspas, para um comentário do nosso caro colega vereador, meu amigo Cristiano Becker, presidente da nossa comissão, uma das mais importantes da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E o nosso colega vereador, ele diz o seguinte: mérito é pertinente mesmo sendo inconstitucional. E eu que estou aqui desde o início da legislatura, vereador que é da base do governo Adiló, e a vereadora líder do governo, que é presidente as 2 comissões mais importantes dessa casa, que é CCJ e Orçamento. E eu lembro numa discussão de LOA, discutindo LOA, em que a nossa bancada fez várias emendas à LOA. Aliás, acho que até o vereador Scalco fez emenda, o vereador Felipe, e as emendas foram rechaçadas em bloco pela justificativa que eram inconstitucionais. Vejam, o nosso presidente da CCJ, na sua prerrogativa de compreensão, diz que mérito é pertinente, mesmo sendo inconstitucional. Eu espero que, a partir de agora, os 2 presidentes da comissão mais importantes, que são da base do governo, entendam que a oposição, que a frente ampla de oposição dessa casa, que ora pode ser maioria para alguns temas, nós vamos discutir o mérito das questões, mesmo na inconstitucionalidade. Estejamos preparados para essa baila que vem para essa casa. Porque se abriu um flanco e um precedente complexo. E na prerrogativa que cada um tem de votar, de, enfim, tratar daquilo que acha. Então, eu até fui questionado ontem pela imprensa sobre isso, ponderei essa questão, mas está na responsabilidade e na função de cada um. Eu, que apresentei vários projetos de leis, eu tenho vários projetos de lei parados, porque são inconstitucionais, e de uma inconstitucionalidade na minha compreensão que é relativa. Aliás, aqui eu quero fazer um apelo, que tem comissões absolutamente morosas nesse momento. Alguns projetos do Executivo, os pareceres vêm pronto, vereador Fantinel, e eles chegam aqui assodadamente, o parecer já está pronto, vem para a pauta, fase extraordinária. Aliás, eu fiz emenda na reforma da Previdência, e a mesma base do governo, relativa, né? Porque o governo rachou, é um problema. Prefeito Adiló, o senhor precisa centralizar a sua base. Porque ficou. Eu aqui quero te dar os parabéns para o colega vereador Fiuza. E para um partido que eu tenho grande carinho, prefeito Adiló, se o senhor tivesse e valorizasse mais o PSB, olha, o meu amigo vereador Wagner Petrini é um dos, agora não é mais secretário,
com a divergência que a gente tem em encaminhamento, mas o PSB se centraliza, defende o governo, como secretário é um baita, trata todo mundo igual. Agora aqui é isso. Aí não dá para o governo querer, porque eu já ouvi várias vezes, não é inconstitucional. Na reforma da Previdência, no remendo da reforma da Previdência, se votou em bloco. Se votou em bloco aqui. Tudo era inconstitucional, não tinha mérito, né? Não tinha mérito à época. Então, eu quero fazer essa colocação pela responsabilidade que tenho, pelos projetos que aprovei, sempre respeitei as comissões. Acho que o IGAN e o DPM, lembro que ontem o vereador Bressan fez uma fala crítica muito forte contra o IGAN e DPM. Bom, se o mérito é importante e a gente tem uma compreensão de que a inconstitucionalidade é relativa, temos que contratar outros órgãos. Vamos ter que fazer essa discussão na casa. É isso? Porque é o que está posto aí. Pelo que eu estou sabendo, conversei ontem com alguns colegas, nós temos mais de uma dezena de projetos que são inconstitucionais e que nós vamos discutir a derrubada da inconstitucionalidade. Meu tem 3. E eu vou falar de mais um hoje, que nós vamos tratar, que é um projeto que veio com constitucionalidade e não andou. Isso é uma coisa que eu queria fazer um apelo. Como mudou os presidentes de comissão, tem projeto que não anda. Eu tenho projeto parado nas comissões, que não andam. Então, queria pedir a celeridade, principalmente das comissões que são mais importantes. Não dá para um projeto de nome de rua ficar parado. Eu fui um, inclusive, que assinaram no sistema. Colocaram eu como relator de um projeto que eu não assinei e veio para a pauta. Não foi corrigido ainda, um projeto do governo. Isso não foi corrigido. Então, temos que melhorar os processos e avaliar. Mas eu quero falar de um projeto de lei que trata da vida dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia. O governo federal repassa os recursos para o pagamento de salário. E no final do ano, ele repassa um incentivo que vários municípios pagam como se fosse 14º para salários que são desse tamanho, para profissionais que não têm EPI, para profissionais que têm as costas da gestão da Secretaria da Saúde, que não se importa com a atenção básica, vai mandar um projeto de lei hoje para comprar a hora médica. Em maio, praticamente maio de 24. Até hoje nós deixamos o povo esperar, mas em maio, casualmente, vem um projeto do governo. Mas o meu projeto, ele trata de obrigar que o município pegue o recurso do governo federal, que não é utilizado nem para comprar IPI e nem para pagar incentivo, para pagar o 14º dos ACS e ACEs. Não onera o município, porque o recurso vem do governo federal, tem precedente jurisprudência de vários municípios, então eu quero contar com o apoio, tenho certeza de que os colegas serão solidários, não comigo, mas com a atenção básica. E nós vamos derrubar essa inconstitucionalidade e vamos aprovar esse projeto. Porque ele não onera o município. Ele simplesmente faz com que o município use o recurso do Ministério da Saúde para os ACS, porque hoje ele não faz isso, ele usa para outra coisa. Fiz 2 pedidos de informação nessa legislatura, a Secretaria da Saúde respondeu de forma prolixa e irresponsável, porque não disse o que faz com o dinheiro. Não tem guarda-chuva, vereador Zanquim, para esses ACS e ACS. Não tem passagem de ônibus. Não tem repelente para mosquito. E é um só atestado por ano para levar filho no médico. Então, nós vamos discutir a derrubada da inconstitucionalidade. Eu espero que o projeto ande na comissão, né, específica, e nós vamos tratar do assunto. E, por fim, se nós temos que ter uma relação republicana, eu tenho. Agora, eu acho chato eu ter que ligar para o prefeito para discutir uma obrinha de qualquer coisa, né, nos lugares da cidade. É desagradável, gente. Porque aqui o que está posto na Câmara é isso. Se você é da base, dessa base rachada aí, né, que não se entende, uns votos contra, uns votos a favor, não tem que alinhar. Tem que alinhar. Que saudade, vereador Felipe, das priscas eras do governo Sartori quando tinha uma GNI PTF aqui. Que saudade, porque essa alinhava, mas essa base aí precisaria de uma referência. O que não dá é para tratar
os vereadores de oposição ou que não são do compadrio e do convescote do governo como se fossem inimigos da cidade. Porque é o que acontece. Nem bueiro, nem lâmpada. Ou você é do governo ou você é escrachado. Se alguém tiver uma dúvida, fale comigo. Nem emenda parlamentar, nem verba de emenda parlamentar. Se a situação não mudar, nós vamos fazer um pedido de informação nessa casa sobre emenda parlamentar, sobre bueiro. Querem discutir, nós vamos. E, por fim, a nossa bancada e esse vereador vai ao Ministério Público. Porque ter emenda parlamentar, verba de emenda parlamentar obstaculizada para vereador de oposição é um assinte. E se querem mais detalhe, eu vou dar nessa tribuna. Muito obrigado.